Em 1 Pedro nos diz assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Nosso Senhor, ele cuida de nós em todos os detalhes. Aí, irmão Josinei, eu tenho uma pergunta para lhe fazer dentro deste tema, e eu creio que a gente vai entender bem, né, um pouco mais, aprender um pouco mais sobre isto, né, até sobre Cristo e sobre as situações que são sujeitas a nós, né? Nós estamos sujeitos a tudo nesta vida, enquanto aqui vivermos, somos sujeitos. Então, eu quero lhe perguntar nessa tarde, Pronto. por que você acha que há tantos servos do Senhor com ansiedade e depressão a ponto de suicídio? Primeiramente, quero dizer que é uma honra estar participando desse momento, Amém. junto à missionária Josi, ela que junto ao seu digníssimo marido, né, que é o pastor Zé Maria. Deus abençoe. Amém. E é uma pergunta muito interessante e muito necessária a se fazer, né? Por que que muitos servos de Deus chegam a ponto de cometer algo, de fazer algo que é até contra as escrituras, né? Verdade. É terrível. Eu fico logo imaginando quão grandes guerras vive uma mente que chega a tal ponto, né? A Verdade. pessoa a ponto de não encontrar aconchego, acolhimento, nem no próprio Deus. Não conseguir encontrar esse caminho de pedir socorro, de pedir ajuda e chegar a fazer tal alto, que é tão cruel. Como a missionária já vem falando desde o início do programa sobre esse tema de ansiedade, que um dos principais pontos da ansiedade é aquele, aquele anseio pelo futuro, algo que não está no controle de ninguém, né? Nem mesmo do próprio Senhor Jesus, dados momentos, ele falou que ele não tinha controle sobre os fatos, o acontecimento. Nem a sua própria segunda vinda, né, para resgatar a igreja, não está no controle dele, ele está no controle de Deus. E como lidar diante desse tipo de sentimento, penso eu. E aí a gente vai chegar a um entendimento do porquê que a gente pode pegar um ponto só de pensamento que muitos cristãos, muitas pessoas que denominam-se servir ao Senhor, ela chega a ponto de cometer algo que é contra a própria palavra, né, condena esse ato, né, de homicídio, de suicida. Eu penso, o meu observar, que a gente, ser humano, primeiro ponto, a gente precisa entender que nós somos pequenos. Nós Verdade. somos, realmente nós somos pequenos e somos frágeis. Deus, ele não permite que ninguém olhe para o outro e menospreze. Mas já nós, em quebrantamento, podemos sim nos lançar aos pés do Senhor, dizendo: Senhor, eu sou pó, eu sou cinza. Eu não tenho força para vencer isso, eu não tenho força para sair daqui, eu não tenho força para resolver essa situação. Então, esse diálogo com Deus, ele gera um relacionamento. E essa falta de diálogo, essa falta de compreensão de quem é Jesus, que ele é o caminho, essa falta de entender que Jesus é o caminho tem feito com que muitos não cheguem até Deus. Porque não chega até Jesus. A pessoa não consegue ver o Jesus crucificado, o Jesus que fez o que fez porque aquilo era a vontade de Deus. Se submeteu a ser crucificado, abre mão de todo o seu reinado, de toda a sua glória, né, como unigênito de Deus, a executar-se na cruz do Calvário e não consegue perceber o valor da ação de Jesus por fazer isso, porque simplesmente ele estava em busca, em resgate de um povo e justamente das pessoas que sofrem, das pessoas que têm enfermidade, porque a ansiedade ela acaba adoecendo a Você alma, na alma. ela adoece a nossa alma, ela tira o controle, adoece até os nossos ossos. Tem muita gente que sente dores de cabeça, sente grandes enfermidades por causa dessa fragilidade que vem por intermédio da ansiedade. Ansiedade.
E eu quero dizer para os irmãos que nos ouvem que nós não temos controle de nada. Digo-se de passagem entre aspas. Porque nós temos a liberdade sim, mas no tocante a uma manhã nós não temos controle de nada. Quem do pai ou a mulher fala, vou engravidar e eu quero agora uma filha mulher? Como se o querer dela fosse estabelecido. A gente não tem, pode até acontecer, mas não é regra, né? Não é regra de o meu querer se perpetuar. Existe uma diretriz, um caminho a se seguir. E finalizando, as pessoas chegam a ponto de cometer tais coisas porque simplesmente se perderam no caminho ou não encontraram o caminho que é Jesus. Se encontrar o caminho que é Jesus, eu acredito que o céu ele não perde os seus soldados para qualquer corrente que seja, para qualquer cadeia. Eu lembro logo de Pedro preso em cadeia, trancado, com guardas ali em posto, e a igreja em oração, e Deus tendo o propósito da vida de Pedro, libertou Pedro daquela cadeia. Pedro estava limitado, irmão, ele estava acorrentado, sendo vigiado da maior cadeia. E o anjo vai até aquele local, livra Pedro, e Pedro vai lá para onde estavam os irmãos em oração. Por isso que eu te digo, nenhum soldado de Deus que verdadeiramente se encontra no caminho de Cristo Jesus vai se perder no tocante a isso. A ansiedade não é maior do que o nosso Deus. Amém. Amém? Amém. Louvado seja Deus, né? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigada pela sua participação, né? Porque é sempre importante nós sabermos e aprendermos um com os outros. Porque a ansiedade hoje sempre teve. Depressão também sempre teve. Mas nos dias de hoje, eu vejo que está mais forte. A fraqueza espiritual às vezes sufoca. Aquilo que era para ser força se torna fraco. Então nós precisamos estar nos alimentando de Cristo, porque o sacrifício já foi feito. Ele levou sobre si as nossas dores. Tem sacrifício mais lindo do que o que já foi falado? O sacrifício de cruz, o sacrifício de sangue, o sacrifício de amor, que não haverá outro sacrifício como o de Cristo. E às vezes nós nos sobrecarregamos, porque ansiedade e depressão é sobrecarga, né? É pressão. Se eu estou muito pressionada, se eu estou muito cheia, claro que eu vou chegar ao ponto de explodir. Eu falo isso porque já aconteceu comigo quando estávamos consultando o Rubens em Palmas e ele precisou de uma cirurgia. E enquanto estava nos análises para essa cirurgia, o médico falou: seu filho tem isso, tem aquilo, outro tem aquilo, tem aquilo. Um tanto de coisa que esse médico falou que o meu filho tinha. E eu estava em oração. Então, depressão e ansiedade não é falta de oração, é pressão. Sabe? Ele falou que ele tinha tanta coisa que chegamos em casa em pleno 2020, pandemia. Eu cheguei em casa cheia, que eu cheguei a ter uma crise horrível de ansiedade. Eu cheguei a ser internada e quase que me entubaram, quase que eu não estaria aqui hoje. Porque como era o período de pandemia, né? Então, para as enfermeiras lá, eu estava com Covid, mas não era. Eu estava sobrecarregada, que chegou a ponto de uma crise de ansiedade. Então, meu esposo ouviu elas falando que iam me entubar, porque eu tinha 2 crianças em casa e tínhamos chegado de viagem de Palmas. Então, tinha que me entubar por causa das crianças. Meu esposo não deixou. Louva a Deus pela vida do meu esposo. Senão, hoje eu estaria viúva. É isso. Então, a pressão, a sobrecarga nos causa ansiedade. Então, veio o médico, passou umas 3 injeções para mim. Foi quando eu acalmei, para honra e glória do Senhor. Então, se nós somos sobrecarregados, essa sobrecarga nos mata, nos sufoca. Então, enquanto os servos do Senhor,
Não quer dizer que nós não vamos passar por essas situações difíceis. Vamos sim, nós iremos. Mas nós precisamos entender que o Senhor tem o controle de todas as coisas. Deus tem o controle de todas as coisas em nossas vidas. O nosso Deus é misericordioso e dele é o amanhã. A palavra de Deus nos diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Por quê? Porque o nosso Deus tem o controle da noite e do amanhecer. Então, se hoje tu estás passando por um momento de ansiedade, por um momento de depressão, por um momento difícil, eu posso dizer para você que dias atrás eu passei por um momento difícil porque minha neta teve uma crise de ansiedade. Está em tratamento por causa de ansiedade. A falta de oração não é, mas é pressão. Às vezes sobrecarrega a sua mente, sobrecarrega que não dá. Né? Mas Deus é grandioso e Ele está cuidando, está tratando e vai trazer e traz a nós a existência, porque nós somos o povo mais feliz da terra, como diz a nossa irmã Marquiane. Independente das lutas, independente das dificuldades, nós temos um Deus. O Salmo de número 23, 93, aliás, eu gosto muito também de meditar nele, que o verso 4 diz assim, que grandes são os ruídos das águas dos rios, grandes são as ondas do mar, mas o nosso Deus é maior de que todas as ondas, de que todos os ruídos das águas dos rios. Então, que o nosso Deus abençoe a tua casa. Se tu estás ansiosa, bora orar, bora buscar ao Senhor, que a ansiedade não é falta de oração, é sobrecarga. Vamos buscar nos aliviar, vamos buscar descarregar daquilo que nos sufoca, porque nós precisamos trabalhar muito o equilíbrio da nossa mente. Nós teremos uma palestra dia 13 na Igreja Assembleia SA de Seta, né? Um projeto Abençoando Vidas com Amor. E esse dia será para as mulheres. Convido você a estar conosco nesse dia lá. Eu creio que Deus vai te orientar grandiosamente através da palavra pela missionária Silvânia de Brejo Grande do Araguaia. Deus tem coisas grandiosas para você. E nós vamos ouvir mais um louvor nessa tarde. E eu ofereço para você que está nos ouvindo nessa tarde. Eu quero oferecer este louvor também para as nossas mães atípicas, sabe? Todas as mães são extraordinárias, todas, sem exceção de nenhumas. Mas as atípicas, as mães atípicas como eu, às vezes somos sim sobrecarregadas. Somos. Porque nós temos um filho, Deus nos deu um filho diferenciado. Nós não pedimos, mas Deus nos deu. E se Deus nos deu, é porque Ele nos deu capacidade para criá-lo, orientá-lo, para cuidá-lo. Uma coisa que mãe atípica ouve muito é coitadinho. Eu não gosto dessa fala. Coitadinho, coitadinho. Não existe coitadinho. Existe uma pessoa diferenciada que é o nosso filho atípico. Então eu quero aqui estar parabenizando também todas as mães atípicas, que às vezes somos sim sobrecarregadas, somos sim pessoas que não temos apoio, rede de apoio, nós não temos nem as políticas públicas para nós é bem complicadas. E às vezes, se eu contar para você, na maioria das vezes, uma pressão de uma mãe atípica é por falta de recursos públicos. Políticas públicas é por falta de apoio. Aí chega a ponto da mãe se sobrecarregar tanto que explode. Explode. Olha só. Eu falo enquanto mãe atípica, eu falo o que eu vivo. Uma mãe atípica vai na saúde. É tanta coisa que tem que correr atrás para poder conseguir. Uma mãe atípica vai na escola. Ai, é tanta coisa que tem que correr atrás para poder conseguir. Mas eu quero parabenizar as mães atípicas porque elas conseguem. Parabéns. Parabéns a todas as mamães. Mas as atípicas, de certa forma,
estão parabenizadas. Não é que as mães típicas não têm problema, claro que tem. E como tem. Mas são problemas que às vezes não precisa correr atrás de laudo. A mãe atípica precisa de um laudo para provar que seu filho tem um problema. E eu quero aqui passar o próximo louvor e oferecer já para você. Que Deus abençoe a tua casa, que Deus abençoe a tua família. Quero te dizer que os nossos cultos na Igreja Assembleia de Deus se há de 7 dia de terça, quinta e domingo. Louvado seja Deus. Domingo de manhã nós temos escola dominical. Está uma bênção, as leituras, as lições maravilhosas que nós só aprendemos mais e mais com o nosso Deus. Vamos de louvor nessa tarde e que Deus abençoe você e a sua casa. Quero agradecer a participação do nosso irmão Josinei, que foi fantástica neste momento especial. Amém?